cursistas! Na aula de hoje, estudaremos os fundamentos do registro público, a configuração da propriedade imóvel como direito real e seu regime registrário e o registro de pessoas naturais. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Essa lei foi promulgada para regularizar os seguintes registros, conforme mencionado no artigo 1º e parágrafo 1º. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos, estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes: Registro Civil de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos e o Registro de Imóveis. Gente, eu preciso que vocês saibam que cabe à União legislar sobre os assuntos relacionados aos registros públicos em seus aspectos gerais. Vamos nos lembrar que a organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pois bem, enquanto a União legisla sobre os registros públicos em seus aspectos gerais, cabe aos estados regulamentarem sobre os assuntos de registro dentro do seu território. Vejam que a Lei 6.015 dispõe sobre a escrituração, conservação e publicidade dos registros públicos. Lei 6.015, artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Os livros podem ter de 22 até 40 centímetros de largura e de 33 a 55 centímetros de altura, cabendo ao oficial a escolha dentro dessas dimensões de acordo com a conveniência do serviço. Para facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Gente, o artigo que lemos nos lembra o que estudamos na última aula, que a fiscalização dos serviços notariais e registrais cabem ao Poder Judiciário, no âmbito da Justiça Estadual. Além disso, o parágrafo 2º, que eu acabei de ler, mostra para vocês a possibilidade da utilização mecanizada da escrituração. O que nós percebemos é que cada vez mais os cartórios estão se adequando aos meios tecnológicos para facilitar a prestação dos seus serviços. Mais uma vez, a Lei 6.015 nos fala sobre a utilização de recursos mecânicos. Vejam só. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Na apostila, na página 46, menciona que os livros escritutários poderão ter de 100 a 300 páginas com numerais sequenciais. Gente, não podemos nos esquecer dos objetivos dos registros públicos, no sentido de receber, conservar, transcrever e publicar os atos e negócios jurídicos. Inclusive, a publicidade do registro público é um instrumento empregado para que todos tenham conhecimento dos fatos e negócios jurídicos realizados. Olhem o que nos diz a nossa apostila na página 46. Com o advento desta lei, os registros passaram a dar publicidade a todos os atos submetidos aos seus proclames, haja vista atender os interesses do poder público, que visa tornar ao conhecimento de todos os atos praticados por pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviços em seu nome.
O interesse público sempre prevalece sobre os interesses privados. Disso decorre a supremacia do interesse estatal. Nesse passo, a publicidade deve ser consagrada por aqueles que exercem funções, cargos ou empregos para a administração pública. Gente, o princípio da publicidade está inserido na Constituição Federal. É uma obrigatoriedade que todos os órgãos da administração pública devem cumprir para que os seus atos tenham validade. Mas há algumas exceções que a lei prevê, como os casos sigilosos, para resguardar os direitos das pessoas. Um exemplo são os casos de adoção. Assim, quando o juiz profere uma sentença concedendo a adoção, devem os pais se dirigirem ao cartório para as modificações do registro de nascimento. Nessa situação, o oficial arquiva o procedimento para resguardar os direitos dos pais e do filho. Gente, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os efeitos do registro público. Então, esses efeitos podem ser constitutivo, comprobatório e o publicitário. O efeito constitutivo visa o nascimento de um novo direito a partir da outorga do poder público. O comprobatório declara a realidade dos fatos jurídicos a partir do momento que se dá o registro. E o publicitário leva ao conhecimento de todos os envolvidos a existência do registro. Vejam descrito pelo ilustre autor Walter Seneviva a respeito dos efeitos do registro público. Está na página 50 da nossa apostila. Walter Seneviva, 2010. Os efeitos constitutivos são encontrados no Registro Civil de Pessoas Naturais, no que tange ao casamento e à emancipação. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas, encontra-se no Registro de Imóveis e aquisição de propriedade imóvel por ato entre vivos. Quanto ao comprobatório, assenta-se no Registro Civil de Pessoas Naturais a certidão de óbito de pessoas presumidamente mortas e no Registro de Pessoas Jurídicas a matrícula de jornal ou de publicação periódica para comprovar a não clandestinidade. No Registro de Títulos e Documentos, respalda para a transcrição de instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de qualquer valor. O efeito publicitário, terceira e última espécie, tem como exemplo no Registro Civil de Pessoas Naturais a interdição e a declaração de ausência. No de pessoas jurídicas, tem-se a averbação por alteração na matrícula de jornais, revistas e emissoras de radiodifusão. No de títulos e documentos, estão apartados aos contratos de locações de serviços não atribuídos a outros registradores. Muito bem, gente. Agora que já compreendemos os fundamentos do registro público, vamos estudar a propriedade imóvel como um direito real e seu regime registrário. Para começar, precisamos ter em mente que os bens imóveis, segundo o Código Civil, são os que se ligam ao solo, como as casas, os lotes. Os direitos que recaem sobre esses bens são chamados de direitos reais. Vejam o que nos diz o artigo 1227 do Código Civil. Artigo 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, que estão nos artigos 1245 e 1247, salvo os casos expressos neste Código. Então, gente, pelo artigo que acabamos de analisar, percebemos que, em regra, a compra e venda de um imóvel, por exemplo, só se efetiva com o registro no cartório de imóveis. Então, os contratos feitos entre as partes só terão validade entre as próprias partes, que podem até registrar esse contrato para dar uma maior segurança. Porém, a venda só se efetiva com o registro no cartório de imóveis. Então, como regra, é necessário que numa compra e venda de um imóvel, as partes façam uma escritura pública no cartório de notas e levem essa escritura ao cartório de imóveis, a fim de que seja feito o registro.
A página 54 da nossa apostila menciona que o registro público é um instrumento legal utilizado para receber, declarar e transpor aos seus livros próprios declarações de atos ou negócios jurídicos que necessitam resguardar o direito da titularidade do dono. Gente, vejam o descrito na nossa apostila na página 54. Acompanhem comigo. Como registro, o imóvel terá identidade própria contendo toda a especificação relacionada à localização, extensão, tipo de propriedade, número cadastral que o diferencia de outros imóveis e outros requisitos extrínsecos como identificação do próprio possuidor. No entanto, essa descrição alude para a matrícula do imóvel, que constitui um pré-requisito do registro. Com o registro público, fica viável o acompanhamento de todos os acontecimentos com a propriedade imóvel, seja a partir de obrigações ou direitos reais que recaem sobre a mesma. Desse modo, o registro visa garantir a autenticidade, segurança e efeitos jurídicos de todos os atos, seja ele nas fases constitutiva, translativa ou extintiva. Gente, como já mencionei, o registro público é muito importante na aquisição da propriedade. Vejam agora o que nos diz a autora Maria Helena Diniz no próximo slide. Somente com a intervenção estatal realizada pelo oficial de cartório imobiliário será conferido direitos reais a partir da data em que se fizer o assentamento do imóvel. Antes do registro, o alienante continuará a ser o proprietário e responderá pelos encargos do prédio. Na acessão e na uso capião, convém repetir, a exigência do registro diz respeito tão somente à disponibilidade do bem de raiz. Na sucessão hereditária, a propriedade do sucessor independerá de registro, mas este terá a obrigatoriedade para pôr termo ao estado de indivisão, para assegurar a disponibilidade do imóvel e para manter o princípio da continuidade dos registros sucessivos. Gente, é o seguinte, se você vender o imóvel para uma pessoa e ela não providencia o registro, você continua vinculado, continua sendo proprietário daquele bem. Assim, você continua sendo responsável pelos encargos daquele bem, como, por exemplo, as prestações de condomínios ou IPTU. Então, para a segurança das partes, é necessário que se faça o registro da compra e venda, para que o antigo proprietário se desvincule do imóvel, que passará a ter um novo dono. Com o registro, esse novo dono passa a ser o responsável por todos os encargos do imóvel que adquiriu. Gente, outra situação que deve ser registrada no cartório de imóveis é a alienação fiduciária. Vejam mencionado na página 57 da nossa apostila sobre alienação fiduciária. Por alienação fiduciária, entende-se a transferência do bem imóvel pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário, como garantia até que a dívida seja quitada. Uma vez extinta a dívida, a propriedade volta para o domínio do proprietário real. Gente, isso quer dizer que a alienação fiduciária significa a compra de um imóvel à prestação, como ocorre com os imóveis financiados. O próprio imóvel é a garantia da quitação da dívida. Assim, o registro da transferência da propriedade só é feito quando o imóvel é quitado. Antes disso, não se registra a compra e venda com a transferência da propriedade, mas se registra somente a alienação fiduciária. Cursistas, agora falaremos um pouquinho sobre os efeitos que recairão na aquisição dos imóveis. O registro imobiliário exige os seguintes efeitos: efeito constitutivo, a publicidade, a legalidade, força probante, continuidade, obrigatoriedade, retificação, prioridade, disponibilidade, especialidade, instância e tipicidade. Na página 58 da nossa apostila, vocês vão encontrar uma explicação bem detalhada sobre cada um desses efeitos.
Gente, no registro do imóvel, além de constar a titularidade e a qualificação do proprietário, também devem constar todos os detalhes do imóvel, como as descrições físicas do imóvel, o tamanho, se ele é alienado ou onerado, as alterações que ocorreram na propriedade, o número da matrícula do imóvel. Aliás, é o número da matrícula do imóvel que o individualiza. Cada imóvel possui um número de matrícula diferente. Então, a matrícula é o primeiro passo a ser tomado para regulamentar o domínio da propriedade imóvel, pois o registro e averbações, elas vão sendo feitas posteriormente. Então, a matrícula impõe condição para o assentamento do imóvel. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a primeira coisa a ser feita em relação a um imóvel é dar-lhe um número de matrícula. Cada imóvel tem a sua matrícula. Porém, hoje, a legislação já admite o desmembramento de imóveis e a união com outros imóveis. Vamos ver o que nos diz a nossa apostila na página 62 e também na Lei 6.015. Está na nossa apostila, na página 62 e na Lei 6.015. Com a legislação atual, um novo imóvel poderá ser desmembrado para se unir a outro, cuja matrícula já existe. Partindo-se disso, serão averbadas novas informações à matrícula já existente, porém, consignando a remanescente. Nesse sentido, a matrícula já existente não será desconstituída, visto que as informações novas passarão a compreendê-la como um anexo. Outros sim poderão imóveis contíguos e pertencentes ao mesmo proprietário se fundirem para formar apenas uma matrícula, sem necessidade da remanescente. De acordo com o artigo 233 da Lei 6.015, a fusão dos imóveis constitui uma espécie de cancelamento da matrícula, assim como a decisão judicial transitada em julgado e em virtude de alienações parciais quando o imóvel for transferido a outros proprietários. Gente, as alterações ou complementações do registro se dão por meio da averbação. É importante mencionar que o oficial de registro, no caso da averbação, jamais poderá agir de ofício, ou seja, ele não realiza a averbação de alguma informação por conta própria. O oficial de registro deve ser solicitado. Deve as partes solicitar a averbação, ou então deve o juiz determinar que seja feito. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o registro das pessoas naturais. Esse registro existe para gerar direitos e obrigações relacionados ao estado civil dos indivíduos, a partir do momento em que se comprova a existência de fatos e atos que lhes ensejam atribuições e responsabilidades. Vejam o que nos diz as páginas 67 e 68 da nossa apostila. No registro civil de pessoas naturais, ocorrerão os registros relacionados aos nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações por outorga dos pais ou por sentença judicial, interdições por incapacidade civil absoluta, sentenças declaratórias de ausência, morte presumida, as opções de nacionalidade e as sentenças relacionadas à adoção. Serão averbados em registro público as sentenças de nulidade ou anulação de casamento, divórcio, separação judicial e ou restabelecimento da sociedade conjugal dos atos de reconhecimento de filiação e adoção. Gente, em regra, o registro de nascimento deve ocorrer no cartório do registro de pessoas naturais no lugar em que ocorreu o parto, ou então no lugar em que se localiza a residência dos pais. Nesse caso, quem poderá realizar o registro é o pai ou a mãe, ou então um parente próximo, no caso dos pais estarem impedidos. Gente, a exceção é no caso do impedimento dos pais ou parentes próximos. Nessa situação, administradores de hospitais, médicos, parteiras que tiverem assistido o parto, podem registrar o nascimento da criança. Sobre o casamento civil é o seguinte: devem os contraentes passar por um processo de habilitação. Eles devem comparecer ao cartório de registro de pessoas naturais munidos dos documentos necessários.
as partes devem escolher o regime de bens que vão influenciar no patrimônio. Após a habilitação, há a publicação da intenção dos contraentes e depois o casamento acontece. É muito importante que essa publicação aconteça para que a sociedade saiba a intenção dos contraentes e assim impedir, por exemplo, que haja um crime de bigamia, que seria ser casado 2 vezes ao mesmo tempo. E a nossa legislação só permite um casamento por vez. Também nós temos a possibilidade de realização do casamento religioso com efeitos civis. Sobre o registro de óbito, também é feito no cartório de registro de pessoas naturais e nós temos que saber basicamente que a certidão de óbito é o documento que declara o falecimento, a morte de uma pessoa e que essa certidão ela deverá ser expedida no cartório localizado no lugar em que faleceu o indivíduo. Outro registro que o cartório de pessoas naturais realizam é o da interdição para as pessoas que não têm condições de praticar atos da vida civil. Nesse caso, o interessado deve levar o mandado judicial que determinou a interdição ao cartório de domicílio do interditado. Já a emancipação é diferente. A emancipação acontece quando o maior de 16 anos passa a ser considerado capaz. As emancipações voluntárias e judiciais são registradas em cartório. As voluntárias são realizadas pelos pais dos adolescentes, que comparecem até o cartório e declaram perante o oficial que desejam emancipar o filho. Já a judicial é uma determinação em sentença. A sentença será remetida ao cartório para o registro da emancipação. Nós também temos o registro da união estável realizado nesse cartório de pessoas naturais. A união estável possibilita aos interessados requerer, junto ao cartório, a certidão que reconhece a união, devendo os interessados optarem também pelo regime de bens que pretendem adotar. Com isso, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, trataremos do registro de pessoas jurídicas, de títulos e documentos e das escrituras públicas e particulares. Vocês podem se adiantar estudando as páginas 74 a 98 da nossa apostila. Com isso, nós encerramos a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima!